Sabe aquela sensação de estar numa encruzilhada? Talvez profissional, pessoal, ou simplesmente acordar e pensar qual o rumo da minha vida? Parece que é quase universal, né? É verdade. Em algum momento, quase todo mundo se sente um pouco perdido, buscando uma direção mais clara. Pois é. É uma experiência humana fundamental, essa busca por propósito, por direção. E é exatamente o foco da nossa exploração hoje, sabe? A gente vai mergulhar num material Passos Firmes sob a direção de Deus. Ah, legal. Especificamente o conteúdo de 24 de agosto de 2025, que fala sobre passos com direção a curto, médio e longo prazo. Interessante. Então a ideia é investigar o que essa leitura específica oferece sobre como encontrar e seguir, talvez, um caminho que, na perspectiva do material, seria orientado por Deus? Exato. O texto parece trazer histórias, né? Exemplos bíblicos, conselhos práticos, e menciona um paradoxo curioso. A ideia de que tentar controlar tudo pode nos deixar ainda mais perdidos. Parece que a chave estaria numa entrega. Como isso funciona assim? Olha, o ponto de partida do texto é justamente validar essa sensação de estar perdido. Não é para ser visto como uma falha pessoal, sabe? Mas como algo inerente à jornada humana. Certo. A leitura argumenta que essa necessidade de orientação divina, ela perpassa todas as fases da vida. Desde um jovem de 15 anos pensando no futuro, Sim. um adulto de 30 navegando carreira e família, até alguém com 60 refletindo sobre legado. A premissa básica é, enquanto a pessoa está respirando, ela precisa de direção. Essa ideia de ser uma necessidade constante e não só, tipo assim, em grandes crises, é um ponto forte. O material ilustra isso com a história de um jovem engenheiro, né? Isso. Ele se vê diante do que percebe como um chamado missionário. Uma convicção interna forte, né? Que ele interpreta como direção divina, para dedicar a vida ao serviço em outro contexto. Nossa, A luta dele, que o texto descreve, é intensa. Discernir se era um desejo pessoal ou realmente uma orientação de Deus. que dilema. Exatamente. E o aprendizado central dessa história, segundo a fonte, é que Deus não apenas teria planos, mas ensinaria o caminho para descobri-los. Ah, interessante isso. Ele ensinaria o caminho? Isso contrasta com outra analogia que o material apresenta, a do motorista muito confiante, sabe? Como assim? Aquele que ignora o GPS, desdenha mapas, confia só na própria intuição e acaba completamente perdido. E aí? E depois descobre que estava perto do destino, mas, na direção errada. Nossa, essa analogia é bem direta. Sugere que boas intenções, sem a orientação correta que, para esse material, é a divina, podem levar a um grande desperdício de tempo, de energia, na vida espiritual, na vida como um todo. Exatamente. Isso me leva a uma pergunta que o próprio texto levanta de forma bem provocativa. Se Deus revelasse hoje o plano completo para a próxima década, a gente teria coragem de aceitar? Boa pergunta. Ou a gente ia preferir a nossa própria versão, talvez mais previsível, mais confortável? Essa é uma questão crucial que o material explora. Essa nossa resistência natural, né, a uma direção que pode não se alinhar com nossos desejos ou expectativas. E essa busca atravessa gerações. O texto chama isso de espelho geracional. A necessidade de orientação divina não tem idade, sabe? Entendi. E junto com essa busca vem emoções bem humanas. O material descreve como um diagnóstico emocional. Sim, tipo aquele aperto no peito antes de tomar uma decisão importante, a insônia, repassando os e se. Isso. A comparação com a trajetória de outros que parecem ter tudo tão resolvido. Com certeza. O texto meio que normaliza essas emoções, sabe? Aponta que até figuras bíblicas passaram por dilemas semelhantes. É bom saber disso, né? Tira um peso. Exato. E para tornar isso concreto, a leitura apresenta cenários práticos. A Maria é dividida entre um emprego que paga melhor e outro alinhado aos valores dela. Sei. O João, sentindo um chamado para o ministério religioso, mas preocupado com o sustento da família. A Ana, com a chance de mudar de cidade, mas cuidando de um familiar. O Pedro, pressionado pela família para seguir uma carreira, mas sentindo outra vocação. Nossa, são situações muito reais. Sim,
todos enfrentando o mesmo desafio central. Como discernir a vontade de Deus nessas situações complexas? Fica claro, então, que essa necessidade de direção é um tema central na experiência humana, conforme abordado aqui. Mas qual é a base da esperança que o material oferece? Ele afirma que a gente não está sozinho nessa busca. Fundamentalmente, sim. A leitura se ancora na crença de que Deus tem planos específicos e bons para cada pessoa. Não um plano genérico, sabe? Mas algo pessoal. Cita passagens como Jeremias 29:11, que fala sobre pensamentos de paz e não de mal, visando um futuro esperado. Ah, sim, conheci dessa. Ou Efésios 2:10, que descreve os crentes como criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. A ideia é que a vida tem um propósito divino pré-estabelecido. Então, a premissa é que existe um plano, ok. Mas, além disso, existe a promessa de ajuda para encontrar esse plano. Porque ter um plano e não saber como acessar ainda gera angústia, né? Sim, com certeza. A segunda grande afirmação do material é justamente a promessa de orientação divina. O texto compila várias garantias bíblicas. Por exemplo, Provérbios 3, versículos 5 e 6, por exemplo, assegura que, ao confiar em Deus e reconhecê-lo em todos os caminhos, ele endireitará as tuas veredas. endireitará as veredas, não que vai tirar os obstáculos, então. Exato, mas que vai guiar através deles. O Salmo 32,8 oferece uma promessa ainda mais pessoal. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. A imagem é de um guia atento, pessoal. É uma imagem forte, e o texto também menciona Isaías e o Novo Testamento, certo? Correto. Cita Isaías 30:21 com aquela imagem vívida de ouvir uma voz atrás dizendo: "Este é o caminho, andai nele." Há em toda a verdade. O ponto central dessas referências é reforçar a ideia de que a orientação não é só um desejo nosso, mas uma promessa divina ativa. Isso nos traz de volta aquela tensão, né? Entre o nosso planejamento humano e a espera pela direção divina. Uma passagem citada é Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Como o material sugere que a gente concilie isso? A gente deve parar de planejar? Olha, a leitura não sugere passividade, não, mas uma mudança de postura. O planejamento humano não é descartado, mas é submetido a uma confiança maior. Entendi. A chave, voltando a Provérbios 3, 5, 6, seria confiar no Senhor de todo o coração e reconhecê-lo em todos os teus caminhos. Em todos. Sim. Isso implica que a orientação divina não se limita a decisões, digamos, espirituais, mas abrange todas as áreas da vida. O equilíbrio está em planejar com responsabilidade, mas manter o coração aberto e dependente da direção de Deus a cada passo. Entendi. Um planejamento com submissão, talvez? Mas, se essa direção divina é prometida como segundo o material, a gente aprende a percebê-la. Como distinguir a voz de Deus dos nossos próprios desejos ou do barulho do mundo? O texto dá exemplos de como isso funciona na prática? Sim, sim. Ele se aprofunda nisso usando exemplos bíblicos bem marcantes. Abraão, por exemplo. Ah, Abraão! É apresentado como um arquétipo da fé que obedece sem ter o quadro completo. Hebreus 11:8 diz que ele obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia. Pois é. A lição que o texto extrai daqui é que Deus frequentemente revela só o próximo passo, não o destino final. Isso meio que força a confiança a ser depositada nele, o guia, e não só no mapa, entende? Entendo. Isso desafia muito a nossa necessidade de controle, de ter tudo mapeado. E o exemplo de Samuel, ele parece ilustrar um processo de aprendizado, né? Exatamente. A história de Samuel, lá em 1 Samuel 3, é fascinante porque mostra um jovem que ouve a voz de Deus, mas não a reconhece de primeira. Certo. Ele precisa da orientação de Eli, um mentor mais experiente, para entender quem está falando e como responder. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
O ponto-chave aqui é que discernir a voz divina é uma habilidade que se aprende. Requer humildade, disposição para aprender, talvez a ajuda de mentores e prática. A questão que o material levanta não é se Deus fala, mas se a gente está cultivando a capacidade de ouvir. Faz todo sentido. Além de Abraão e Samuel, o texto menciona outros, assim, brevemente. Menciona sim, fala de Moisés, com aquela hesitação inicial, né? Aquele sentimento de inadequação, quem sou eu? E Gideão, que pediu sinais claros de confirmação lá em Juízes 6. Ah, lembro dessas histórias. Esses exemplos são usados para mostrar que a jornada de discernimento pode envolver dúvidas, inseguranças, um processo até chegar à clareza. Não é sempre uma revelação instantânea e inequívoca. Entendi. Certo. E em termos mais práticos, quais seriam os canais ou métodos que essa leitura aponta para buscar esse discernimento no dia a dia? O material consolida alguns caminhos principais. E eles estão todos meio que interligados, sabe? Quais seriam? Primeiro, a palavra de Deus, a Bíblia, descrita no Salmo 119 como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, ou seja, um guia normativo que ilumina. Ok. Palavra. Segundo, a oração, especificamente pedindo sabedoria, como Tiago 1:5 encoraja. É um diálogo direto, né? Uma busca ativa por clareza. Oração. Terceiro, a orientação do Espírito Santo. Romanos 8,14 afirma que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso implica uma sensibilidade interna à sua condução. Certo. Espírito Santo. E quarto, a paz interior. O texto referencia Colossenses 3,15, que fala da paz de Cristo como um árbitro no coração. Não é só a ausência de conflito, mas uma tranquilidade profunda que confirmaria a direção divina. Palavra, oração, Espírito Santo e paz interior. São caminhos espirituais claros dentro dessa perspectiva. Mas o material também inclui algum tipo de alerta ou cuidado nesse processo todo? Sim, inclui. E são advertências importantes. Cita Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Forte isso. É um lembrete forte de que a nossa percepção pode ser enganosa. E Isaías 55, versículos 8 e 9, ressalta a diferença fundamental entre a perspectiva divina e a humana. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isso chama humildade, né? E a necessidade de verificar se o que a gente percebe como direção está alinhado com o caráter e a palavra de Deus, e não só com a nossa lógica ou o desejo do momento. Faz sentido. E nesse contexto de buscar um modelo, a figura de Jesus Cristo entra de forma central, imagino. Como o material apresenta nesse ponto específico de viver sob direção divina? Ah, sim. Jesus é apresentado como o exemplo supremo, o modelo perfeito de uma vida inteiramente vivida sob a direção do Pai. O texto enfatiza as próprias declarações dele, como em João 5,19, onde ele diz que o filho não pode fazer nada por si mesmo a não ser o que vê o Pai fazer. Certo. Ou em João 8,28, nada faço por mim mesmo, mas falo como o meu Pai me ensinou. Há uma demonstração de dependência radical constante. E como essa dependência se manifestava na prática de Jesus segundo a leitura? Quais eram os métodos dele para se manter alinhado com a vontade do Pai? O material destaca 4 pilares na vida de Jesus, bem claros. Quais são? Primeiro, oração constante. Lucas 6 conta que ele passou a noite inteira em oração antes de escolher os 12 apóstolos. Uma noite inteira. Sim. Marcos 1 descreve ele levantando de madrugada para orar. A comunicação com o Pai era a prioridade e a fonte de direção dele. Entendi. Oração. Qual o segundo? Segundo, submissão à palavra. Jesus não só conhecia profundamente as Escrituras, mas vivia por elas. Usava como autoridade final, como a gente vê nas tentações, lá em Lucas 4, ou quando ele afirma a necessidade do cumprimento das profecias. Palavra. Ok. O terceiro. Terceiro, sensibilidade ao Espírito Santo. Os evangelhos descrevem Jesus sendo cheio do Espírito Santo, levado pelo Espírito ao deserto, retornando no poder do Espírito. Havia uma sintonia fina, constante, com a orientação do Espírito. E o quarto? E quarto, a obediência radical. Talvez o mais desafiador para a gente.
Mesmo diante do sofrimento extremo, como no Getsêmani, a oração dele foi: não seja como eu quero, mas como tu queres. Nossa. Aquela declaração em João 4, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e a obediência dele até a morte, como Filipenses 2,8 diz, demonstra um compromisso absoluto com a direção do Pai, custasse o que custasse. Essa combinação oração, palavra, espírito e obediência radical é realmente poderosa. O Getsêmani, a escolha dos discípulos depois de uma noite de oração, são momentos que ilustram muito bem essa dinâmica. Mas o ponto crucial para quem está ouvindo isso hoje é como o exemplo de Jesus se traduz em ajuda prática para nós agora. Olha, a leitura argumenta que Jesus não só modelou o caminho, mas também proveu os recursos para que os seguidores dele pudessem viver de forma semelhante. Como assim? Ele enviou o Espírito Santo, prometido como guia lá em João 16. Ele intercede continuamente por nós, como diz Romanos 8. Ele nos deixou sua palavra como verdade e guia e prometeu sua presença constante. Lembra? Mateus 28. É verdade. Portanto, a gente não está sozinho na tentativa de seguir o exemplo dele. Temos ajuda divina disponível. Então, imitar Jesus nessa busca por direção não é só um ideal distante, mas algo que, segundo o material, fomos capacitados a fazer. Quais seriam os passos práticos sugeridos para isso? Exatamente essa é a ideia. O material sugere que a gente pode cultivar práticas espelhadas nas de Jesus. Desenvolver uma vida de oração consistente, profunda. Certo. Submeter nossas decisões e planos ao escrutínio das Escrituras. Buscar ativamente a sensibilidade e a obediência à direção do Espírito Santo. E praticar a obediência mesmo quando for difícil, lembrando aquela afirmação de 1 Samuel 15, que obedecer é melhor do que sacrificar. Sim. A aspiração final, como expressa em 1 João 2,6, seria andar como ele andou. Isso tudo soa muito transformador, mas como aterriza no cotidiano? O material conecta esses princípios a situações de vida comuns? Sim, sim. Ele reforça que essa busca se aplica a todos, adolescentes, jovens, adultos, idosos, solteiros, casados, viúvos, em todas as decisões, grandes ou pequenas. Certo. Relembra aquelas histórias tipo a do Carlos, o engenheiro, que redirecionou a carreira para abrir uma ONG, ou da Márcia, a executiva que encontrou propósito trabalhando num centro de recuperação. São exemplos de como a busca e o seguimento da direção divina podem redefinir trajetórias de vida. Entendi. E menciona ferramentas mais concretas para auxiliar nesse processo diário de discernimento? Algo que a gente possa usar? Menciona algumas ferramentas práticas que podem ajudar, sim. Manter um diário espiritual, por exemplo, para registrar pensamentos, orações, percepções de direção. Diário? Legal. O jejum como prática para intensificar a busca por clareza em momentos decisivos. Buscar conselho de mentores cristãos maduros, ecoando Provérbios 11, que fala que, na multidão de conselheiros, há segurança. Conselho é importante. Aprofundar-se no estudo bíblico pessoal e em comunidade. E a importância da comunhão, de compartilhar as lutas e buscar apoio em outros na fé. Uma sugestão prática que parece emergir disso tudo é a de começar o dia com essa intenção, né? O Salmo 5 diz: de manhã ouves a minha voz, ó Senhor, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Essa postura, né, de iniciar o dia buscando orientação pode realmente mudar a perspectiva. Exatamente. Fazendo uma síntese rápida do que essa leitura do dia 24 de agosto nos apresentou, a gente reconhece a necessidade universal de direção, abraça a promessa de que Deus tem planos e guia ativamente. Certo. Aprende que é possível discernir sua vontade através da palavra, da oração, do Espírito Santo, da paz interior e do conselho sábio. E olha para Jesus como o exemplo perfeito e a fonte de capacitação para vivermos essa vida direcionada. Para concluir, o material usa uma metáfora bem interessante para descrever a transformação que essa vida direcionada pode trazer. Fala sobre uma sinfonia, né? Isso. Compara a vida sem direção divina a uma orquestra desafinada. Cada instrumento, carreira, família, finanças, etc., tocando uma melodia própria. O resultado é dissonância, frustração. E a vida direcionada? Em contraste, uma vida que busca e se alinha à direção de Deus é como uma sinfonia harmoniosa.
Sob a regência do Maestro Divino, cada área da vida começa a tocar a mesma partitura, a vontade de Deus. E o resultado não é só harmonia interna, então? Não apenas. Essa harmonia, segundo o texto, traz paz, propósito, mas também se torna, como diz o Salmo 40, um novo cântico nos lábios. Uma melodia que não só agrada a Deus, mas que também inspira e atrai outros. Testemunha o poder transformador de uma vida rendida à direção dele. A vida alinhada vira um convite. Nossa, uma imagem muito inspiradora para fechar nossa análise de hoje. Isso nos deixa com uma última reflexão, que ecoa do próprio material. Se seguir a direção de Deus pode realmente transformar vidas de forma tão profunda, e se somos inspiradas pelo exemplo de Jesus de depender do Pai a cada momento, qual seria o primeiro passo, talvez bem pequeno, que poderíamos dar hoje para buscar essa direção de forma mais intencional? Uma pergunta para levar